Vou te mostrar aqui agora também uma maneira de você agilizar um pouco mais alguns comandos repetitivos do DOS, mostrando mais comandos de arquivinhos .bat, aqueles arquivinhos em BAT, que a gente fala BAT, que é uma abreviação de BAT, que no jargão da informática significa programinhas que rodam não interativamente online, digamos assim, aqueles que são programas ou procedimentos que a máquina executa sozinha, praticamente. Por isso que tem a seção .bat, é de processamento em batch. Existem vários comandos que o DOS tem específicos para esse tipo de arquivo, tá ok? O primeiro que eu vou te mostrar é o seguinte. Vamos supor que todo dia eu quero tirar um backup dos meus arquivos, então eu chego lá, copy *.txt para 2 pontos, por exemplo, dou enter, ele copia. Todo dia eu digito isso daí, por exemplo. Uma maneira de... Bom, esse é um exemplo simples, tá? Mas uma maneira de agilizar isso, já até deixei preparado aqui para essa videoaula, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Eu criei um arquivinho chamado copy.txt.bat. Fui no editorzinho de texto, já veio com DOS. Criei esse arquivinho, muito simples, de 2 linhas apenas, tá? Essa palavra echo, toda vez que ela aparece em um arquivinho .bat, faz com que esta mensagem que está aqui depois, ela apareça no vídeo, tá? Então, a hora que eu escrever simplesmente copy.txt, o DOS vai saber que não é um programa executável, já que não é .com, nem .ez, ele acha um .bat e começa a executar os comandos dentro desse arquivo. O primeiro comando que ele vai executar é o comando echo, que simplesmente dá um eco na tela, tá? Algumas pessoas falam Exu, não tem nada de Exu não. É eco em inglês ou alguma coisa parecida, tá? Simplesmente mostra essa mensagem na tela. Mostrou copiar programas TXT, ele dá um comando que continua a execução e dá o comando copy, que vai pegar todos os arquivos do DOS TXT e vai copiar para o Drive A, tá? Para executar esse comandinho é só chamar copy TXT, pressiona a tecla Enter e automaticamente ele me mostrou aquela frase e está agora copiando os programas. Repare que, inclusive, o próprio comando executado está aparecendo na tela, tá ok? Primeiro apareceu o comando em si, depois ele executou esse comando, por isso que apareceu repetido aqui. Terminado a execução do comando echo, apareceu o comando copy na tela, aí começa a execução, tá, do comando copy e assim por diante. Terminado toda a cópia, ele mostra aqui 5 arquivos copiados e volta então ao prompt do DOS. Tá? Então eu criei um arquivinho copy.txt e já copiei um outro também, criei melhor um outro chamado copy.bin, pressiono a tecla Enter. É a mesma história, só que por acaso, em vez de arquivo TXT, é arquivo .bin. Tá? Então, toda vez que eu vou usar meu computador, eu dou lá copy TXT, copy bin, e ele executa isso. Mas, poxa, dar 2 comandos para fazer 2 cópias não é muito vantajoso. No entanto, você pode criar vários arquivos .bat, copiando, fazendo uma série de tarefas repetitivas. E você pode, inclusive, encadeá-las. Eu criei aqui um outro arquivinho, que é o copy tudo, muito semelhante, na qual eu dou um comando echo só para saber o que está acontecendo, né? Eu dou o comando call, que esse comando só funciona no arquivo em .bat, ele executa esse arquivo .bat. Então, eu vou escrever copy tudo, a máquina vai começar a executar. O primeiro comando mostra na tela. Aí, esse comando call, ele para a execução por aqui, momentaneamente, e começa a executar esse copy.txt, que já foi previamente feito. Copy, copia todos os arquivos TXT. Terminada a execução daquele arquivo em .bat, ele volta à execução a partir desse ponto. Vai executar então esse comando que vai chamar aquele outro e assim por diante. Então eu posso fazer vários arquivos pequenininhos e depois encadeá-los. A vantagem de você fazer isso, em vez de fazer um só grandão copiando tudo, é que se mais para frente você quiser fazer uma pequena mudança, você faz um arquivinho só e automaticamente os vários passos ou os vários arquivos que estão encadeados já ficam atualizados, ok? Como resultado, é só escrever copy tudo, e o meu backup diário vai sendo executado. Primeiro executa a primeira parte, o copy.txt, depois vai vir o copy.bin e assim por diante. Está terminando aqui a execução, só falta mais um arquivinho para copiar. E me cria um barulhento. Tudo bem. Terminou a execução, aí deu o call no copy.bin, que está sendo executado agora, e assim por diante. Então, essa é uma maneira de você encadear vários arquivinhos .bat utilizando o comando call. Esses exemplos que eu te dei aqui não são lá muito práticos, porque assim que você chama o comando, ele já sai executando, e às vezes nem dá tempo de eu colocar um disquete no Drive A. Então eu fiz aqui um outro exemplo que pede dar uma pausa, quer dizer, eu dou o comando copia, por exemplo, ele iria copiar as coisas para o Drive A, mas ele dá uma pausa para que dê tempo de, tem que pôr um disquete no Drive A e colocar o disquete e travar. Esse arquivinho, chamei aqui de type, copia2.bat, que eu já tinha preparado.
Já juntei os dois aqui. Coloquei alguns comandos a mais. Primeiro, o comando rem é só um comentário, é um remarks em inglês, que significa, desculpa, comentários. Isso aqui o DOS simplesmente passa batido, não faz nada com ele. Permite eu colocar comentários e eu saber exatamente o que faz esse meu arquivinho .bat, tá ok? Isso no caso de arquivos muito grandes, não é bem esse caso aqui, mas convém sempre você documentar tudo que você faz no computador. Então, um comentário para eu documentar meu arquivinho .bat e depois eu dou o comando pause. O comando pause simplesmente mostra uma mensagem na tela dizendo pressione qualquer tecla para continuar, tá? E eu coloquei aqui uma mensagem logo em seguida, tipo, insira o disquete no drive A, depois a pessoa vai pressionar Enter e vou copiar os arquivinhos. Para ver isso executando, eu simplesmente digito cópia 2, pressiono então a tecla Enter, é mostrado os dois comandos, o comando rem, né? A pausa, mostrou o comando pause, e logo em seguida o próprio DOS deu essa mensagem, pressione qualquer tecla para continuar. O processamento está parado, aí eu leio aqui na tela, tem que colocar um disquete no drive A. Coloco o disquetinho, pressiono Enter e aquela cópia é feita, você já conhece. Se durante um processamento em BAT, um arquivinho desse, você pressionar as teclas Ctrl+C, tá ok? Ele me dá essa mensagem, mais aqui embaixo na tela, dizendo, você tem certeza que você quer terminar o trabalho em BAT? Sim ou não? Quer dizer, eu cancelei, tá? Então ele também, olha, você quer realmente cancelar todo o processamento, sim ou não? Sim, realmente eu quero cancelar, não quero mais a cópia, então eu vou pressionar Y de yes, e esse meu processamento em BAT então foi cancelado. Uma maneira de você poder parar as coisas, tá? Vou dar mais uma melhorada nesse meu arquivinho .bat da seguinte maneira. Agora, simplesmente, em vez de colocar um disquete já formatado no drive A, eu vou também, antes de começar a minha cópia, no meu backup, eu vou pedir para formatar um disquete no drive A. Aí começa a surgir um pequeno problema. Pode acontecer do disquete não estar lá muito bom, ou o próprio programa format dar alguma travada, de algum problema qualquer, ou cancelar o programa format no meio, e eu quero que o meu programinha BAT perceba que o programa format não formatou normalmente o disquete para que ele não continue a execução. Para isso, eu vou te mostrar mais alguns comandos específicos para programa BAT. Eu já preparei aqui mais um arquivinho para variar. Tá? Então, é o seguinte. Bom, primeiro, o comentário que você já conhece. Né? Aí dou aquela pausa, insiro o disquete no drive A, coloco o disquete, pressiono o Enter, por exemplo, aí chamo o programa format, especifico o drive A, e dou alguns parâmetros, que o meu disquete é meio fraquinho, só 360K, e quero que ele faça uma formatação incondicional, vai direto, tá ok? Aí o programa format provavelmente executa ou não, depende, né, de algumas situações, e o DOS tem uma variável interna chamada error level, tá? É uma variável interna do DOS, que todo programa, quando termina a execução, esse programinha passa para o DOS um código de erro dizendo como que ele terminou a execução. Para o format existem alguns códigos, 0, 1, 2, 3, não sei, depois você chama o help e você fica informado sobre os códigos de erro que o format devolve. Mas de uma maneira geral, código de erro 0 significa programa bem sucedido, ele fez o que tinha que fazer, seja format, seja lá qual for, ele executou e volta com erro 0. Qualquer número acima de 0, 1, 2, 3, 4, 5 significa algum tipo de erro. Então, automaticamente, essa variável error level ficará setada com determinado nível, depende do programa. Aí eu uso o comando if, que é um comando próprio de arquivos em BAT, para testar o valor dessa variável. A sintaxe é if alguma coisa, um certo comando. Aqui no caso eu coloquei if error level 1, significa se a variável error level for 1, 2 ou 3, não interessa, for qualquer coisa acima deste número, esse comando se torna verdadeiro, acontece, então passa a ser executado este comando. Isso quer dizer, se houve algum erro, seja lá qual for, já que eu coloquei 1, pode ser 2, 3, tanto faz, vai para um lugar chamado fim. E mais aqui embaixo eu coloquei um label, que chama, né, um rótulo chamado fim. Todos os rótulos começam com 2 pontos. Então eu chamei o programa format. Caso dê algum erro, o format devolve a variável, eu levo um número qualquer. Se aconteceu um número qualquer, vai para o fim. Ele vem aqui para o fim e termina a execução, ele não executa esses 2 comandos copy, tá ok? Então ele só executará os 2 comandos copy caso o programa format tenha formatado corretamente um disquete sem erro, sem cancelamento e assim por diante, tá? Então eu vou chamar o programa cópia 3, ele mostra lá, insira disquete no drive A, aqui embaixo comando pause executando, pressione qualquer tecla. Bom, coloquei meu disquetinho, pressionei a tecla Enter, é chamado então o programa format,
mostra o comando, aí o programa Format fala, insira novo disquete. Bom, tá bom, eu coloquei o disquete, pressiono Enter, o programa Format então sai formatando o disco, esse processo que você já conhece. Bom, terminada a formatação, não quero dar o nome do volume, então pressionei Enter. Formatar outro disquete? Não, não quero formatar outro disco. Bom, como o format formatou normalmente, então não aconteceu esse if, então os dois comandos copies então estão sendo aqui no caso efetuados, correto? Caso aconteça algum problema no format, esses comandos não seriam executados, então é uma maneira de você testar a execução de um programa ou outro. Chamar novamente aqui o copia 3. Pause, tá? O format vai lá, está formatando, aí no meio da brincadeira, pressionei Ctrl C, cancelei o format, repare que logo que terminou a formatação com algum erro, no caso eu cancelei, deu algum erro, 1, 2 ou 3, não sei o que, já foi direto para minha variável fim, então nem executou aquele programinha de cópia. É uma maneira de você poder fazer um arquivinho BET tomando algumas decisões. Uma outra maneira de se conseguir esse mesmo comando, já preparei esse arquivinho aqui, cópia 4, é o seguinte, você colocar a palavra not logo depois do if not alguma coisa. O not inverte a situação. Então, por exemplo, if not erro level 1, 2, seja lá o que for, quer dizer, caso não tenha erro 1, 2, 3, isso significa caso o erro seja 0, já que é a única situação aqui, então execute tal comando, no caso o comando copy. É uma outra maneira, em vez de você colocar if alguma coisa, go to lá para baixo, você pode colocar if not alguma coisa, executa direto um determinado comando. É uma outra maneira de você escrever a coisa, tá certo? Esse arquivo aqui ainda não está muito prático, porque eu estou sempre formatando drive A. Drive A do formatear 2 pontos, copy não sei quem para A 2 pontos. Você fala, poxa, mas às vezes eu uso drive A, às vezes eu uso drive B, depende do tipo de disquete, vou fazer um arquivinho BAT para A 2 pontos, um outro para B 2 pontos, não é muito prático. Você pode passar parâmetros para arquivinhos .bat. Por exemplo, deixa eu apagar a tela e chamar um outro arquivinho com a seguinte, você passa parâmetros da seguinte maneira. Você coloca no seu arquivo o sinal de porcentagem e um número, sendo esse número 1 até o número 9, tá? Toda vez que você cria um programa BAT com porcentagem 1, por exemplo, tudo que você digitar depois do nome, o DOS pegará aquele nome que virá depois, aquele parâmetro, e substituirá aqui. Então, para eu usar esse programa cópia 5, eu devo digitar, por exemplo, cópia 5 a 2 pontos. O DOS pegará esse a 2 pontos e substituirá no número 1, já que esse foi o primeiro parâmetro passado. Vai substituir aqui, substituirá aqui, aqui em todas as linhas que você tiver com porcentagem 1, será substituído pelo primeiro parâmetro, porcentagem 2 pelo segundo, até porcentagem 9. Você pode passar até 9 parâmetros desse jeito, tá certo? Então, por exemplo, cópia 5, A 2 pontos, não quero B 2 pontos, na hora você especifica o que você quer. Pressiona, por exemplo, a tecla Enter. Então aqui nós temos, um pouquinho mais aqui embaixo, comando pause, insira o disquete no drive A 2 pontos. Já foi feita a substituição, pressione qualquer tecla para continuar, pressione Enter, por exemplo, format A 2 pontos, tá? E assim vai indo. Você já pegou a ideia da coisa como é que é.